Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, Daniel, que ele livre você. Daniel 6, verso 16. A Bíblia é toda cheia dessas histórias dramáticas, com várias reviravoltas. Talvez Maria mesmo possa dizer isso melhor do que qualquer um, quando falaram para ela que o poderoso Cristo, Filho de Deus, nasceria a partir dela, na sua condição humilde. O texto bíblico diz que derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Essa é a oração cantada que Maria faz lá em Lucas 1, 52 a 53. Cristo Jesus traz reviravoltas dramáticas para a história desse mundo. Ele é o poderoso Senhor, mas que se apresenta como alguém manso para poder ser exaltado e exaltar aqueles de baixo nível. E ele é o servo que se eleva para poder derrubar e humilhar os orgulhosos e poderosos. Não é surpresa alguma que a Bíblia esteja cheia de frases para poder descrever justamente essas grandes reviravoltas. De um lado nós temos a vitória dos mais desfavorecidos, aquele escravo preso que se tornou governante do Egito, o filho de escravo que se tornou filho da filha de Faraó, a morte do gigante pelas mãos de um pequeno pastor de ovelhas que depois vai se tornar rei. E a gente lembra também de frases que a gente já viu por aqui. Bem-aventurados os mansos, como diz lá em Mateus 5,5. A gente fala de Lázaro voltando dos mortos, lá em João 11. E nós nos gloriamos da provocação bíblica. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15, verso 55. Por outro lado, a gente lê da devastadora queda dos ricos, dos poderosos e orgulhosos. Como caíram os poderosos. O orgulho precede a queda e assim por diante. E em Daniel, a gente já viu impérios poderosos, mas que possuem pés de barro, cuja escrita desses reinos está na parede, inclusive para um rei arrogante que se acha acima de Deus e que zomba das coisas de Deus. Essas reviravoltas dramáticas continuam aqui no capítulo 6 de Daniel, quando esse personagem ele entra na cova dos leões. Mais uma vez, Daniel se mostra como um servo justo e completamente humilde, submisso a Deus. Em Daniel 6, tudo o que ele faz para merecer a cova dos leões é justamente orar ao seu Senhor, manter a sua fidelidade ao seu Deus. Só que os conselheiros reais, com inveja do sucesso de Daniel por causa da bênção do Senhor, enganaram o rei Dario, que gostava de Daniel, mas levaram ele a se confundir e tornar a oração a outros deuses uma coisa ilegal dentro do reino. Dario gostava muito de Daniel, só que infelizmente as suas mãos estavam atadas pela sua própria palavra. As leis dos medos e persas não voltam atrás. Uma própria frase que ele criou e que era muito famosa. E assim o servo justo do Senhor foi jogado na cova para ser devorado por leões rugindo. Lá em 1 Pedro 5,8, a gente percebe que o próprio diabo é descrito como aquele leão definitivo que fica ao nosso redor rugindo. Daniel é um tipo de Cristo, ele é muito parecido com Cristo em seu justo sofrimento. Só que o que aconteceria depois? Vamos para a história aqui na metade do caminho, na noite sem dormir de Dario. Você pode ler lá em Daniel 6, 18 a 23. Mesmo quando Daniel encerra a sua imitação de Cristo, ou seja, o ponto onde ele figura Cristo vai até certo limite. E quando esse limite acaba, a gente percebe que ele mesmo também é salvo pelo próprio Cristo. Mas onde é que está isso? Ele declara assim para o rei: o meu Deus enviou o seu anjo. Como é que Daniel foi salvo? Não foi por um relâmpago que desceu do céu e matou o leão. Não é assim que o Pai salva sempre, enviando o seu filho por meio dos problemas? O anjo de Deus, o enviado de Deus, ele desce para a nossa situação difícil para poder derrotar todos os nossos inimigos. Esse é o poder, o padrão, o protótipo, o arquétipo para todas as grandes reviravoltas da Bíblia. Quando Cristo desceu para a nossa cova, lá na cruz, ele falou dos leões rugindo que o derrotavam, que o rodeavam, lá em Salmo 22, verso 13. Jesus suportou o horror daquilo que Daniel foi poupado. E pelos seus sofrimentos nós fomos poupados do grande julgamento e sarados. Por isso nós podemos gritar junto com Daniel: o meu Deus enviou o seu anjo, o poderoso desceu e nós, os desamparados, fomos salvos. Se isso não é um motivo para um grande aleluia, eu não sei nem mais o que é.